Não há nenhuma dúvida de que o chamado para qualquer um de nós é para que se viva longe do pecado, em estado de graça. Mas nós precisamos ser sinceros, realistas, honestos, de que nós muitas vezes deixamos a carne falar mais alto sim, muitas vezes caímos, damos ouvido à voz do mundo, à voz do maligno. E é aqui onde a gente já começa a falar sobre reconhecimento. É preciso nós reconhecermos que mesmo estando nós em Jesus, ainda temos a infeliz tendência de pecar. Mas, ao infelizmente pecarmos, um dos passos imprescindíveis, indispensáveis, importantíssimos para que possamos ser perdoados e levantados por Deus é o próprio reconhecimento. O conceito de reconhecimento, ele pode apontar para vários aspectos, como por exemplo, reconhecimento no sentido de gratidão, de recompensa, etc. Mas aqui nesse vídeo eu vou me prender no seu sentido de enxergarmos as nossas próprias faltas, pecados e erros. E isso para nós, geralmente, é desafiador, pois nós temos uma inclinação carnal orgulhosa. Muitas vezes nós somos dominados pelo medo, pela vergonha, e então resistimos, hesitamos, ao invés de reconhecermos nossos erros, nossos pecados, nossas quedas. E nisso, então, nós justificamos, nós ficamos dando desculpas, nós transferimos responsabilidade. Mas eu também preciso pontuar aqui que reconhecer os nossos pecados, faltas, erros, não tem nada a ver com autocondenação, com remorso, com culpa doentia. Pelo contrário, o reconhecimento correto é o que nos leva à libertação da culpa, à libertação dos nossos pecados, é o que nos leva ao perdão que Deus nos oferece. Mas fato é que muitas vezes a nossa conduta vai ao contrário do reconhecimento. Ao invés de nós assumirmos nossos erros, nossos pecados, nossas faltas, nós agimos como se não tivéssemos pecado, como se não tivéssemos caído. Mas nós somos chamados, a palavra de Deus nos chama ao reconhecimento dos nossos pecados. Em 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 13, vai dizer que Davi disse a Natã, diante do seu erro, da sua queda, do seu pecado: pequei contra o Senhor. Ele estava reconhecendo. Essa declaração nos faz lembrar do Salmo 50, que muitas vezes é atribuído a Davi. E o salmista, no Salmo 50, ele faz um belo reconhecimento do seu pecado diante de Deus. Tende piedade de mim, Senhor. Lá embaixo ele diz assim no versículo 5, eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Versículo 6, só contra vós eu pequei. Ele estava reconhecendo o seu erro, a sua queda. Outra passagem belíssima é o que nós encontramos em Isaías capítulo de número 6. O próprio profeta Isaías, quando ele tem a visão gloriosa de Deus no trono, ele ali enxerga a sua podridão, o seu pecado. E ele então diz, Senhor, tende piedade de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de uma geração de homens de lábios impuros. Entretanto, os meus olhos viram o Senhor. E é nesse momento que ele faz esse reconhecimento que ele recebe a purificação nos lábios por meio daquela brasa que é levada pelo anjo até os seus lábios. Porque é quando nós reconhecemos que nós damos o primeiro passo para recebermos o perdão, a purificação do nosso erro, do nosso pecado. Ezequiel capítulo 33, versículo de número 10, vai dizer que o povo, agora exilado, reconhecia que o fato de eles estarem naquela condição era por conta do seu pecado, do seu erro, pois está escrito assim, eles não cessavam de repetir, são os nossos delitos e os nossos pecados que pesam sobre nós, eis porque nós perecemos. Muitas vezes nós estamos numa situação desagradável, ruim, negativa, e ao invés de reconhecermos que fomos para ali por conta do nosso pecado, nós ficamos procurando outras razões. E é necessário nós entendermos que o nosso pecado tem o poder de nos levar para lugares obscuros e tenebrosos e para a infelicidade. E é somente reconhecendo o nosso pecado que Deus pode realizar um ato de restauração e nos tirar dessa condição. Salmo 105, versículo 6, nós lemos o seguinte, como nossos pais, nós também pecamos, cometemos a iniquidade, praticamos o mal. Reconhecimento de pecado. Podemos lembrar aqui da parábola do filho pródigo. Quando aquele filho pródigo já estava longe do pai, longe da casa do pai, numa situação terrível, ele então cai em si,
a partir do versículo 17 de Lucas 15. No versículo 18 ele vai dizer assim: vou me levantar, decisão, e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. E ele então começa a fazer uma declaração penitencial maravilhosa, reconhecendo que ele havia errado. É assim que nós precisamos agir para que nós possamos ser acolhidos novamente na casa do Pai, reconhecendo a nossa falta, a nossa distância de Deus. Lá em Lucas também, no capítulo agora 23, versículos 40, 41 em diante, no contexto de Jesus já ali crucificado, vai dizer que haviam dois ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda, e um deles blasfemava contra Jesus. Mas no versículo 40 vai dizer que o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. E então ele diz: para nós isso é justo, recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. Ele estava reconhecendo que estava ali porque merecia. E é diante disso que ele recebe de Jesus a graça do perdão. Por que nós podemos dizer perdão? Porque é nesse contexto que ele vai dizer: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres entrado no teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha, gente. Precisamos praticar o reconhecimento dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9, vai dizer: se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Mas precisamos lembrar também que só reconhecer o nosso pecado não basta, não é o suficiente. Êxodo capítulo 9, versículo 27, Faraó reconheceu o seu pecado. Lá em Josué capítulo 7, versículo 20, Acã reconheceu o seu pecado. Mateus capítulo 27, Judas reconheceu o seu pecado. Mas todos esses foram julgados, receberam juízo. Porque o reconhecimento ele deve ser parte de um processo de arrependimento, de contrição. Para reconhecermos os nossos pecados, nós precisamos ser humildes, precisamos ser francos, honestos, precisamos fazer uma autoanálise, um autoexame, fazermos uma reflexão para que Deus possa nos fazer olhar e enxergar os nossos erros e pecados. Como disse o salmista: sonda-me, Senhor, para ver se há em mim algum caminho mau. E olhando para esses nossos pecados, para essas nossas faltas, reconhecendo esses pecados, então nós precisamos confessar. E confessando os nossos pecados com o coração contrito, arrependido, precisamos fazer o firme propósito de não mais voltar àquele erro, àquele pecado, àquela falta. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.